Bom dia, irmãos. Com alegria nós começamos mais um culto de louvor e adoração a Deus, mais uma escola bíblica dominical, onde estamos estudando o livro de Gênesis. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos ler, para iniciar este culto, o Salmo de número 43. Nós vamos ler os versos 3 até o 5. Então, onde estiverem, irmãos, peguem suas Bíblias, vamos abri-la e ler o que está escrito na palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 43, versos 3 ao 5. Assim diz a palavra de Deus: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Esta é a palavra de Deus. Esse nosso Deus é o Deus Salvador. Ele envia sempre a sua luz e a sua verdade para que possamos viver dignamente perante Ele. Convido os irmãos a abaixarem suas cabeças, fecharem seus olhos onde estiverem, que nós vamos orar neste momento e pedir que Deus receba este culto de louvor e adoração. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela oportunidade que é, Pai, estarmos aqui, ainda que virtualmente, louvando o Teu santo nome, entoando cânticos de louvor e adoração a Ti. Pai, nós Te rogamos que o Senhor venha a abençoar este culto, Pai, abençoar cada momento dele. Enviar o Teu Espírito Santo, Pai, para que nos ilumine na pregação da palavra e que possamos, Pai, Te adorar nos cânticos que vamos entoar. Conduz este momento, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, neste momento nós estaremos ouvindo o hino do mês, da Junta de Missões Mundiais, com o nosso vídeo que será passado, e posteriormente estaremos cantando com nossos irmãos, a família Borges, mais um hino. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva
é poder. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim, orar, ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz do amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim, orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim, orar. E sem cessar, vigia cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim, orar. Bem, irmãos, neste momento nós vamos ter o nosso estudo, estamos prosseguindo nosso estudo em Gênesis. A aula de hoje está a cargo do pastor Bruno. Ele vai trazer um estudo sobre o texto de Gênesis a partir do capítulo 6, verso 9. E que Deus abençoe a vida do irmão, que Deus ele use bastante o nosso querido e amado irmão pastor Bruno. Então, Bruno, com você. Bom dia, nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Nós vamos trabalhar o texto de Gênesis 6, a partir do versículo 9, e Gênesis 7. É um texto muito rico, é um texto que traz, muitas perguntas, que gera muitas dúvidas. Provavelmente nós não vamos conseguir tratar de todos os detalhes do texto, e se por acaso eu não responder alguma pergunta, e se você tiver alguma dúvida, você envie, que nós vamos estar tirando a sua dúvida, tá bem? A minha oração, o meu desejo é que Deus seja glorificado e que nós sejamos edificados por Ele. Então, que Deus nos conduza e nos dirija em tudo. Eu também quero pedir sua paciência, porque muito provavelmente nós vamos ouvir vozes, nós vamos ouvir ruídos, nós vamos ouvir talvez música. Talvez eu seja forçado a dar um pause na gravação, porque a minha vizinhança não coopera. Então é uma coisa que pode acontecer e eu peço só paciência nesse sentido. Tá bem? Vamos então trabalhar também, avançar aqui.
Eu vou precisar olhar algumas vezes aqui ao lado, porque eu estou com o meu outro computador, o computador da Gabriela, olhando algumas anotações que eu fiz. E também eu estou com o PowerPoint aberto no celular para eu poder ver, ler aquilo que eu não consegui ler na tela do meu computador. Vamos então, deixa eu fazer aqui a transição, vamos lá. A Arca de Noé, o dilúvio, o mundo sob julgamento. Quando você pensar na história de Noé, na história da Arca de Noé, você tem que ter em mente que o propósito do autor era mostrar a ação de Deus, a reação de Deus em relação ao pecado individual, mas que nesse caso se tornou um pecado generalizado, uma degradação, uma corrupção generalizada. Eu sei que surgem muitas perguntas, eu sei que nós temos muitas dúvidas em relação a isso. Eu sei que existem debates de fé e ciência dentro dessa narrativa bíblica, mas nós precisamos nos ater ao texto. E tudo bem debater, dialogar, né, e trabalhar algumas questões secundárias, mas que isso nunca venha tirar o foco do propósito do autor aos seus destinatários originais. Ele está ali Moisés, né, redigindo. O povo está no deserto, peregrinando e se preparando para ir possuir Canaã, a terra prometida. Justamente a terra que foi amaldiçoada por Noé. Nós vemos ali então na nova realidade daquele mundo recriado. Noé amaldiçoou seu filho Cã. E aí a descendência de Cã vai gerar lá na frente os povos pagãos ímpios que ocupavam a região de Canaã. Então veja só a mente do autor, né? Trazendo todo o legado da história de um povo que estava 400 anos escravizado no Egito, trazendo a revelação de um Deus criador de todas as coisas, do problema real do homem, da escravidão que o homem se encontra, e orientando esse povo para entrar na terra que eles deveriam, que eles tinham recebido por promessa, que seria possessão deles, a terra na qual eles deveriam estabelecer um povo, uma nação que refletiria o caráter justo e santo de Deus, algo que foi incumbido a Noé, mas que pela própria história da Torre de Babel, que nós vamos estudar, não foi bem sucedido. Então agora nesse novo estágio, Moisés está falando: observem os erros do passado, observem a ação de Deus no passado, porque Deus não é indiferente ao pecado do seu povo, Deus não é indiferente ao pecado das nações. Vamos aqui avançar. Eu vou continuar exatamente de onde Israel parou. Nós temos o julgamento de Deus sobre a humanidade em foco, e em meio a esse julgamento em foco, nós temos a pessoa de Noé. Noé foi escolhido por Deus para ser o instrumento de Deus para construir a arca de Deus que preservaria Noé e sua família, as outras criaturas terrestres, para uma nova realidade. Noé está em um momento de transição entre dois mundos: o mundo degradado pela corrupção do pecado e um mundo renovado através do julgamento de Deus, renovado e estabelecido. Então ali Noé com a sua família, eles têm a responsabilidade de cumprir os mandatos criacionais que foram
dados por Deus a Adão, que foi praticado pela humanidade, mas agora em uma nova realidade, para a glória de Deus, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Então, Noé, ele marca esse período de transição. Veja bem, esse daí é o ator do filme Noé. Esse filme Noé não é bíblico, mas a fotografia dele é muito boa. Então eu usei algumas imagens aí. Eu acho que o nome dele é Russell Crowe, né? Eu acho que o pessoal conhece ele mais como Gladiador, do filme Gladiador. Mas aqui ele é o Noé. Vamos então aqui avançando. Permita-me aqui abrir também o meu PowerPoint aqui no celular, para que eu possa ler. Legal. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Em Gênesis 7:1, nós vemos aí o texto bíblico falando que Noé era o único homem justo encontrado naquela geração. Então nós temos aqui claramente um contraste entre a integridade de Noé com a degradação e a corrupção humana daquela época, onde nós podemos conceber a ideia de que entre tantas, milhares e milhares e milhares de pessoas, apenas um homem seria encontrado justo, seria um homem justificado. Então Noé, ele era íntegro e reto, ele era um homem justo diante da sociedade, ele tinha um bom testemunho, ele era pregoeiro da verdade, como o apóstolo Pedro destaca no Novo Testamento. Ele era um homem com quem Deus andava. Noé tinha um relacionamento com Deus. Noé era um homem justificado por Deus. E aqui eu quero trazer à memória a imagem de Adão e Eva, a imagem de Abel, a imagem de Sete, a imagem de Enos, a imagem dessa linhagem que invocava o nome do Senhor. Por quê? Porque Noé, ele absorveu aquilo que foi transmitindo ele pela tradição oral, pelos seus antepassados, e ele creu no Senhor, ele invocava o nome do Senhor. Ele era um homem que as suas obras identificavam a obra que Deus tinha realizado no seu interior. Ele era um homem justificado. Inclusive eu estou adiantando aqui algumas coisas dos slides que virão. Mas eu saltei isso daqui. A raiz do nome Noé significa consolar. E é interessante notar que Lameque, o seu pai, profetizou, não tem como afirmar-se conscientemente, mas ele profetizou em Gênesis 5:29 que Noé aliviaria o povo, de Lameque, os contemporâneos de Lameque, do trabalho e do sofrimento que eles passavam, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então veja bem, a gente está numa realidade onde há uma degradação, uma corrupção moral, uma corrupção humana em relação ao pecado, mas nós também sabemos que essa humanidade que está corrompida pelo pecado está vivendo em um mundo que foi amaldiçoado, que está sob efeito do julgamento que Deus deu a Adão lá no Éden, em Gênesis 3. Ele diz lá no Éden que com suor, com esforço, com dificuldade, eles extrairiam o seu sustento da terra. E você percebe, eu vou falar isso mais pra frente, mas você percebe então que se trata de um mundo corrompido moralmente, pecaminosamente, mas também um
um mundo corrompido, degradado por conta dos efeitos do pecado sobre o mundo criado. Então, Lameque sofria por causa da maldição do pecado. Lameque sofria por causa ele e o seu povo sofriam por causa dos efeitos do pecado sobre o mundo. E quando Noé nasce, ele diz: Noé, será o conforto, será o descanso, será através dele que Deus nos trará algum tipo de alívio. Definitivamente Deus fez isso, mas não sem condenar também. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Noé, ele era o último patriarca da linhagem de Sete e o primeiro patriarca da linhagem que ele mesmo estabeleceria através do seu filho Sem. A linhagem que daria origem, então, ao Senhor Jesus Cristo lá na frente. Então você vê que a linhagem real, lá do descendente da mulher, né, ela permanece, porque Noé é descendente de Sete, Sem é descendente de Noé, obviamente, e essa linhagem se estabelece ao longo da história bíblica. Dela vem Abraão, Isaac, Jacó, dela virá o Messias prometido. Então Noé, ele está bem ao meio, ele está nessa transição entre o mundo degradado e o mundo renovado por Deus. Ele era pregoeiro da justiça, o apóstolo Pedro diz, eu já falei sobre isso, e Deus estabelece uma aliança com Noé. Veja bem, ele não é apenas preservado da morte e da condenação e do juízo que Deus aplicou sobre o mundo, mas ele é o eleito de Deus, com o qual Deus, pela primeira vez, vai usar o termo aliança para identificar o tipo de relação que ele teve no passado com Adão, que ele teve no passado com o Sete, com essa linhagem, mas agora ela vai criando corpo e sendo estabelecida a partir de Noé. E isso vai ser trabalhado em Gênesis 8 e Gênesis 9. Embora a gente veja a presença do termo aliança, nós não vamos desenvolvê-lo. Mas ele explica algo também mais à frente. Mas vamos avançar, eu tô ansioso, né? Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Noé era um homem justificado. Ele está lá identificado, eu acho que é o terceiro herói da fé de Hebreus, capítulo 11. Ele era um homem justificado. E por ele ser justificado, ele era um homem que obedecia a Deus em tudo. Isso daqui é identificado. Exatamente, ele era um homem que obedecia a Deus em tudo. Isso você vai ver em Gênesis 6:22 e Gênesis 7:5. Não é à toa que isso está se repetindo. Por quê? Porque Noé está fazendo o contraste entre os desobedientes e os obedientes. Entre a consequência da desobediência e a consequência da obediência. Aqueles que são justos, aqueles que têm fé em Deus, aqueles que iam adentrar a terra prometida, deveriam ser obedientes. Caso contrário, seria inescapável o juízo de Deus, tanto em um nível individual como em um nível nacional. Ele é um contraste com sua geração. Agora veja bem, apesar da importância de Noé, ao final da narrativa, Noé é apresentado como menos íntegro do que ele foi no início. Embora eu vou fazer uma aplicação lá na frente sobre isso, nós podemos perceber que
embora Noé seja um dos personagens principais, se não o personagem principal dentro da narrativa, ele não é o protagonista é Deus. É Deus quem justifica. É Deus quem salva Noé. Ele continua como um pecador, ele é apresentado menos íntegro mais à frente. Então ele continua como um pecador. A realidade da queda e os seus efeitos ainda está influenciando e agindo no coração e no íntimo de Noé. Ele não pode ser o protagonista, porque não é ele que exerce o juízo, não é ele quem salva a si mesmo. Deus o salvou. Deus julgou o mundo. E Deus decidiu preservar a Noé, que era homem justo, e achou graça aos olhos do Senhor. O protagonista de Gênesis 6, óbvio, o protagonista de toda a Escritura é Deus. Mas nós não podemos nos prender ao personagem principal sem considerar que existe um Deus soberano trabalhando na vida desse personagem e atuando na vida dele e na vida daqueles que estavam contrastando com ele, que era a humanidade rebelde e desobediente. O julgamento de Deus. Vamos lá. Eu vou ler aqui no celular. Desculpa, eu acabo dando umas pausas, mas realmente eu estou num grande engenho aqui para poder trabalhar com vocês essa aula. Gênesis 6, de 11 a 13. Esse engenho é por conta de algumas limitações técnicas, tá bem? E também eu precisei sair do meu escritório para gravar aqui no quarto por causa do barulho e ruído lá de fora. E eu não tenho tanta mobilidade onde eu estou por ser um espaço muito pequeno. Ora, a terra estava corrompida às olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Desculpa. Nós estudamos com Israel sobre as genealogias e as linhagens e sobre a corrupção delas. Inclusive, a linhagem daqueles que invocavam o nome do Senhor se corrompeu. Eles se associaram com aquela linhagem que desprezava o Senhor, com aquela linhagem que vivia sob influência da serpente, que obedecia à serpente, que ao seguir os seus próprios instintos pecaminosos, a sua própria inclinação pecaminosa, estava servindo a serpente. Então, o Senhor não é indiferente ao pecado dos seus filhos. O Senhor não é indiferente ao pecado do seu povo. O Senhor não é indiferente ao pecado da humanidade. Não é. Eu olho para essa realidade aqui do juízo de Deus, e eu vou fazer um parêntese aqui, e vendo a realidade da nossa corrupção atual, a maldade, né, praticada por aqueles que deveriam cuidar, que foram instituídos por Deus para exercerem um juízo moralmente aceitável, para cuidar do povo, e que na verdade o roubam, o maltratam, leva o povo ao limite, né? Tudo bem que a corrupção não está só nessas autoridades, a corrupção é generalizada também, mas essas pessoas que roubam, que usurparam a posição que Deus instituiu, que Deus as colocou, porque quando Deus as coloca um governante pagão sobre determinada posição, enquanto ele exerce bem,
esse mandato, segundo a graça comum, segundo a imagem de Deus que ele carrega em si. Não porque ele adora a Deus, não porque ele serve a Deus, mas ele está, então, de certa forma, cumprindo com o seu papel. Mas quando ele não cumpre com isso, ele usurpa a posição na qual ele foi posto, instituído por Deus. Esses homens, meus irmãos, esses homens vão pagar. Eles vão, porque Deus não está indiferente, assim como não estava indiferente à corrupção global, a corrupção, ele não está indiferente. Ele não está indiferente. Ele é o juiz, ele trará a vingança, dele virá a retribuição, e nós devemos confiar nele. Eu estou adiantando algumas coisas, mas não sei, eu queria falar sobre isso diante de tantas notícias, diante de tanta impunidade, diante de tanto pecado, diante de tanta corrupção, diante de tantas coisas. Então eu acabei soltando isso aqui. Deixa eu abrir aqui o próximo slide. Infelizmente também está pequeno aqui. Degradação e violência. A terra, na ocasião, estava totalmente oposta ao bom estado no qual Deus entregou o planeta. O solo está intimamente ligado ao julgamento de Deus sobre Adão. A maldição de Caim tinha sua extensão sobre o solo, e o tempo e a corrupção humana fizeram com que a terra e o período de Noé fosse extremamente degradado. A violência entre humanos foi estendida aos animais. Vamos lá. Nós percebemos que Deus não foi indiferente ao pecado de Adão e Eva, não foi indiferente ao pecado de Caim, não foi indiferente ao pecado global. Mas se você perceber, e eu já até falei um pouquinho lá atrás, o solo ele tem uma participação no juízo de Deus sobre Adão e sobre a humanidade. O solo ele tem uma participação na maldição que Deus pôs sobre Caim. Então, veja bem, com a corrupção, houve o que já era difícil, se tornou mais difícil ainda, por causa da corrupção do pecado humano. Veja que Deus, quando ele fala com Caim, ele diz que o sangue de Abel clama do solo. E é por isso que Deus associa a maldição de Caim ao solo. Ele não poderia extrair nada do solo para a sua subsistência. Então, pense que os anos se passaram, a corrupção aumentou, e a realidade na qual Noé vivia, na qual os seus contemporâneos viviam, era uma realidade extremamente difícil, sofrida, hostil, para a sobrevivência humana, para a subsistência humana, por causa da degradação, a degradação como resultado da violência humana. Eu acho que a melhor imagem que nós podemos ter desse período seria a imagem que nós podemos extrair da história dos bárbaros e talvez visualmente da série, Vikings. Havia muito assassinato, havia muita violência, havia muito pecado, mas isso tudo tá intimamente associado a esse derramamento de sangue, a essa agressão, a essa violação à vida. Você tem que compreender que isso se estendia aos animais de que forma? Pelo fato de que até aquele momento não era permitido comer carne. Ou seja, em tese, a humanidade era herbívora, deveria se alimentar do fruto, do solo, e não de animais. Mas provavelmente havia um derramamento de sangue também em relação aos animais. Uma violação, porque até aquele momento não era permitido esse tipo de alimentação. E
essa corrupção e essa degradação teve efeito sobre os animais. Alguns comentaristas dizem que até mesmo entre os animais começou a existir, né, um derramamento de sangue sem igual. Mas aí já é uma conjectura, talvez legítima, talvez não legítima, mas há comentaristas que falam isso. A forma hebraica para o corrompido ou destruído também esclarece que o que Deus decidiu destruir virtualmente já se havia autodestruído. Às vezes as pessoas olham para o juízo de Deus como mera condenação, como esse Deus ele é um Deus caprichoso que simplesmente constrói as coisas e as destrói. No entanto, tal era a degradação, tal era a corrupção, que a degradação era sem igual. De tal forma que quando o dilúvio é mandado por Deus e a terra então ela é destruída, Deus ele já estava então destruindo o que já estava se autodestruindo. Esse é o comentário do Derek Kidner, muito pertinente. Deixa só. Bem, eu preciso dar uma pausa rápida aqui por conta da bateria estar acabando aqui no computador. Vamos lá então. Deus destruiu aquilo que já estava se autodestruindo. Deixa eu ver aqui que eu... Ah, legal. Vamos lá. Com isso, para que nós calculemos a gravidade da situação humana, basta se comparar com a grandeza ou a severidade do juízo de Deus. O dilúvio então era o juízo adequado, justo, reto para o nível de degradação e pecado que a humanidade se encontrava. Meus irmãos, Deus é um Deus que não é caprichoso. Ele não está destruindo por destruir. Ele não está matando por matar. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele criou todas as coisas para uma finalidade. Ele é um Deus que é santo e justo em seu caráter, em seus atributos. E a sua santidade, quando violada, a sua justiça, quando agredida, leva Deus a agir. Eu não vou nem usar o termo reagir, mas Deus responde a esse pecado com a aplicação do seu juízo. Com a aplicação do seu juízo. Desde o início, a rebelião humana, o pecado vem desfigurando e manchando a obra de Deus no mundo. Você acha então vamos lá, vamos avançar. Você acha que Deus ficaria indiferente ao ver a sua obra sendo degradada? Você acredita que Deus ficaria indiferente à rebelião e ao atrevimento e insolência da humanidade em relação a Ele mesmo? Jamais.
Voltei. Bem, Deus não vai ficar indiferente ao pecado da humanidade. O que precisa ficar claro é que o julgamento de Deus não é um ato de um Deus arrogante, egoísta e cheio de um mero capricho de Deus. Existia a lei de Deus. E houve por parte tanto da linhagem de Sete como na linhagem de Caim, houve transgressão da lei. E a transgressão da lei consiste em pecado. E Deus jamais será indiferente ao pecado da humanidade. O campo semântico é vasto. E entre muitos significados, juízo é pôr as coisas em ordem. O que é juízo? Pôr as coisas em ordem. O campo semântico no Antigo Testamento para a palavra juízo tem diversos verbos, mas ele é muito bem identificado não ao ato de destruir, não ao ato de prejudicar, não ao ato de agir por maldade, de agir por capricho. Todos os julgamentos da parte de Deus são reações da sua santidade agredida, da sua justiça violada. É por isso que eu estou trazendo esse significado para que a gente perceba que quando se fala de juízo, nós temos então o caráter duplo dessa ação de Deus. Quando Deus põe em ordem todas as coisas, aquelas que não são alvo do seu juízo são salvos ou preservados, ou vão desfrutar de uma condição melhor que a condição anterior. Note então que sim, de fato o juízo é severo, é duro para os desobedientes, para aqueles que estão em pecado, para aqueles que estão fora a parte de Deus. Mas o juízo de Deus exercido no mundo também é salvação. Salvação para os eleitos, salvação para aqueles que pertencem a Deus. Então a gente tem que ter em mente o caráter duplo, porque as pessoas vão chamar Deus de genocida, vão acusar Deus de ser um Deus arrogante e caprichoso, egoísta, quando na verdade o seu juízo ele também é salvação. O seu juízo vem para colocar todas as coisas em ordem. Isso faz sentido, visto que é uma transição do mundo antigo corrompido para o novo mundo recriado. Interessante que o caos do período de Noé relembra o caos da criação, quando a terra estava sem forma e vazia. Quando o dilúvio ultrapassa a mais alta montanha, nós temos aqui um paralelo com a realidade do Gênesis, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E naquele momento Deus cria, e nesse momento Deus recria ou Deus renova. E você vê que os mandatos criacionais, eles são estabelecidos e dados a Adão no Éden. E eles são novamente, a gente vai estudar isso mais à frente, reafirmados nessa aliança noética. Deus é o justo juiz, ele não age caprichosamente. E ele é aquele que traz ordem ao caos. Existia o caos quando o mundo foi criado, e com a palavra do poder de Deus o mundo veio à existência. E a humanidade e a terra estavam em meio a um caos, e apenas através do juízo de Deus
como um meio de colocar as coisas em ordem, poderia trazer então ordem, progresso. Vamos avançando aqui. Deus é o justo juiz, e quando Isaías afirma que ele é um Deus de justiça, faz alusão à sabedoria perspicaz de Deus, que sabe exatamente quando e como agir. A lei de Deus, os deveres da aliança têm por finalidade refletir o caráter santo de Deus. Veja bem, por que a vingança não está em nossas... Primeiro que a gente não tem condição de exercer um justo juízo sobre a humanidade, de exercer um justo juízo, um juízo imparcial. Não temos essa condição. O poder de determinar o fim para alguém, para nós, não está sobre nós. Nós não somos Deus. Ele é o único que, de maneira soberana, onisciente, de maneira sábia, tem condições de exercer juízo da maneira certa, na hora certa, da forma certa, salvando, preservando e estabelecendo a ordem. O martelo da justiça está nas mãos do Senhor, e em todos os seus princípios, prescrições e sanções, o caráter santo e justo de Deus estão refletidos, uma vez que o juízo signifique que, por tudo em condição satisfatória, ao exercer seu juízo, ele se revela como um Deus de ordem, perfeição. Isso faz parte do que a Bíblia chama de esplendor da sua santidade. Em todos os seus aspectos, o juízo resplandece a santidade divina. Por isso Isaías escreve: mas o Senhor dos exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus santo se mostrará santo em sua retidão. Essa palavra retidão aí é justiça. O Deus santo se mostrará santo em sua justiça. Agora avancemos e observemos Gênesis 7. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Veja bem que o juízo de Deus severo levou à extinção de todos os homens, à extinção de todos esses animais citados ainda há pouco, os que não entraram, os que não couberam na arca. Veja o seguinte, aqui há uma discussão. Esse texto ele indica que houve um dilúvio universal, que houve um dilúvio global e não um dilúvio localizado, como muitos creem. Mas eu vou dizer que creem não por conta da evidência bíblica ou por conta do que a Escritura afirma, mas por tentarem conciliar fé e ciência junto com as Escrituras, que é um manual de fé, não é um livro de ciência, né? Tanto que ele não se propõe a responder proposições científicas, né? Trazer dados científicos. Não é esse o compromisso de Moisés. O compromisso de Moisés é comunicar a realidade de um Deus que julga a humanidade em pecado, mas preserva aqueles que têm fé nele e o obedecem. Mas antes de entrar nesse detalhe, eu quero falar para você que o relato do dilúvio revela o grau excruciante que pode atingir o julgamento divino. Veja bem, meus irmãos,
O caráter é duplo. A salvação, a ordem estabelecida. Mas o efeito sobre o pecado, sobre a desobediência, é devastador. O juízo de Deus não é algo que deve ser debochado, ignorado, desprezado. Deus é real. E nós devemos clamar por misericórdia a Ele. Ainda que como salvos em Cristo Jesus, nossos corações são corrompidos. Nós devemos clamar pela misericórdia de Deus. A ideia aqui não é passar uma imagem como se costuma passar quando essas histórias são contadas às crianças, tentando-se então amenizar, né, a imagem de Deus. Sei que não são todos os professores de criança que fazem isso, mas sim, acontece. A história, o relato do dilúvio deve causar temor e tremor no povo que estava prestes a entrar em Canaã e que precisava não estabelecer nenhum tipo de aliança, associação com os cananeus, com os pagãos, com os ímpios. Então, essa imagem do dilúvio, onde todos morrem, onde ninguém escapa, deve ser trazer luz aos nossos olhos quanto à severidade, mas também à força do julgamento de Deus. Deus prometeu não julgar mais a terra da mesma forma como Ele exerceu esse juízo na época de Noé. Mas o juízo escatológico, as pessoas... Eu vou trabalhar isso mais na frente. Vamos lá. O terror do dilúvio não é como as imagens das histórias infantis. Certamente um lembrete do efeito inescapável do pecado obstinado, da corrupção generalizada. O inferno é o juízo adequado, o lago de fogo é o juízo adequado para um mundo que dá as costas a Deus, para um mundo que rejeita a Deus. O dilúvio era o justo juízo reto de Deus para uma humanidade corrompida, degradada pelo pecado. Deus não ferirá o mundo dessa forma novamente, mas o seu juízo, se nós olharmos pro grau de severidade, nós deveríamos temer e tremer para o outro tipo de juízo que Deus exercerá sobre a humanidade. E eu não posso deixar de pensar na pessoa de Jesus Cristo, porque para mim o tipo de juízo que Deus exerceu e colocou sobre os ombros de Cristo é superior ao tipo de juízo que Ele exerceu sobre a humanidade. Tudo bem, são juízos, mas eu estou falando em termos de uma única pessoa levar sobre si a culpa de todos. Uma única pessoa justa, inocente, sendo flagelada, sendo humilhada, sendo espancada, mas sobretudo o Deus encarnado, imputando os nossos pecados em Cristo Jesus e exercendo juízo fulminante sobre ele. Condenação para uns, salvação para outros, mas motivo de alegria, de saber que apesar de mim, como Noé, apesar de Noé, apesar de mim, apesar de você, apesar da igreja, apesar de nós mesmos, esse juízo que foi exercido sobre Cristo Jesus nos trouxe salvação, nos trouxe salvação. No entanto, há um juízo vindouro, há um juízo escatológico de proporções incomensuráveis, não no sentido de destruição da terra, mas o seu poder, o seu efeito é o juízo final.
Dilúvio localizado ou universal? Eu antecipei o debate ali. Para mim, o dilúvio localizado é aceitável, mas efeitos localizados não. Veja bem, quando nós olhamos o relato bíblico, nós vemos que todas as pessoas morreram. Nós vemos que as mais altas montanhas foram submersas e que a água ultrapassou 7 metros acima dessas montanhas. Tudo indica e aponta para um dilúvio global, né, a partir do texto bíblico. No entanto, nós temos alguns desafios, que inclusive eu acreditei ter posto aqui, mas não. Aqui. Aqui. Certo. Algumas pessoas dizem que essas evidências, quando o texto fala todos os homens, todos os animais, algumas pessoas usam Colossenses 1:23 como um paralelo para dizer que não eram todas as pessoas existentes, que não eram todos os animais existentes. Veja bem, o raciocínio é lógico. Eles usam um texto de Paulo que diz: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Quando Paulo diz que está sendo proclamado a todos que estão debaixo do céu, não significa que todas as pessoas da sua época ouviram. Certo? Então, pensando nessa força de expressão, algumas pessoas querem afirmar que o texto de Gênesis 6, né, Gênesis 7, eles de fato não estão querendo dizer todas as pessoas do mundo inteiro. No entanto, embora faça sentido isso, eu não vejo razões para crer que não tenha sido como o texto falou que é. Veja bem, o próprio apóstolo Pedro também fala algo sobre isso. Ele diz: pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. O mundo daquele tempo, ele está querendo se referir a qual mundo? O mundo inteiro? Ou aquela localidade ali na região da Mesopotâmia? Mesopotâmia, é isso. Devemos entender todos os seres vivos que se movem sobre a terra, todas as pequenas criaturas que povoam a terra, toda a humanidade como algo localizado? Como podemos conciliar essas afirmações? Eu vou dizer o que eu acredito. Eu acredito que sim, pode ter sido um dilúvio localizado, mas os efeitos desses dilúvios foram universais. Eu não vou conseguir trazer todos os dados, nem tenho tempo para isso, eu vou ter que correr daqui a pouco. Nem tenho tempo para isso, não vou poder trazer todos os dados científicos, mas aqui o debate é como conciliar a revelação bíblica com as descobertas científicas, geológicas e tal, certo? Bem, eu acho que, e inclusive eu sou adepto dessa posição a partir dos estudos que eu fiz essa semana, mas que diz assim, eu acredito o seguinte: beleza, toda verdade é uma verdade de Deus? Sim. A ciência traz verdades acerca de Deus? Sim. Traz verdades absolutas? Sim. No entanto, nós não temos muitas informações científicas em relação à geografia da época e tantas outras coisas. O que me leva... Eu creio que quando a geologia, a ciência traz algumas informações que podem ser verdadeiras e que não ferem a revelação especial, eu creio que pode ser aceitável. Então a ideia de um dilúvio localizado não fere a narrativa bíblica. Mas eu creio da seguinte forma:
um dilúvio localizado, sim. Efeitos localizados, não. Ainda que o dilúvio tenha sido localizado, quando a gente percebe a força com a qual as tempestades estabelecem as enchentes, as águas que jorram das profundezas, quando nós vemos então a realidade de um movimento abaixo da terra, das placas tectônicas se movendo, de águas jorrando. Gente, uma inundação localizada teria efeitos colaterais em todo o mundo criado. Então é provável que, a partir do momento que aquela região fosse totalmente alagada, inundada, que a atmosfera estivesse trabalhando para produzir o máximo de chuva possível para aquela região, é possível que outras regiões tenham entrado no período que a gente conhece como período glacial. Tal foi a mudança, né, no planeta, no mundo criado, que o dilúvio trouxe, que os seus efeitos atingiu todos os cantos, e o seu alcance em termos de juízo, de extinção do homem e de animais foi universal. Não tenho dúvida em relação a isso. Não tenho dúvida em relação a isso. Agora, faz muito sentido isso que eu estou falando, porque certo, as pessoas foram povoando, as pessoas foram criando comunidades, as pessoas foram criando cidades, as pessoas foram se espalhando pelo mundo. Mas elas se espalharam até onde? Não sei. Mas até onde elas se espalharam, elas não escaparam. Não escaparam. Vamos pensar ali na região do Oriente Médio, onde provavelmente aconteceu isso. E que se ela estivesse aqui no Amazonas, se existisse, né, o Amazonas como a gente entende hoje, elas teriam morrido. Então os efeitos são universais. Vamos correr. Agora, tem muitas outras perguntas, muitos outros levantamentos. Existem bons argumentos para se crer também em um dilúvio global. Hoje eu estou crendo dessa forma. Avançamos. A arca. Gênesis 6,14. Temos toda a descrição as dimensões da arca. E a gente sabe que no hebraico a arca quer dizer, né, baú. E esse baú é interessante porque você guardava no baú algo que você queria preservar, que você queria salvar. Então a gente pode fazer esse trocadilho da arca como o baú da salvação de Deus. Certamente, por que não? Prover existência segura e bem ordenada para a grande variedade de criaturas. Então a arca era enorme, era um baú enorme, o baú de Deus, guardando a criação de Deus, para que se estabelecesse então em um novo mundo renovado, recriado, a partir de uma aliança noética. Vamos avançar aqui. Vou ter que correr bastante aqui. Heranças de construções. Meus irmãos, a gente sabe que pela descendência de Caim, o desenvolvimento tecnológico, né, os avanços científicos, o mesmo ocorreu na linhagem de Sete. Então, a ideia de construções, de grandes construções, não é algo estranho. Então, já existiam ferramentas, já existiu algum tipo de manuseio nesse sentido. A arca foi construída com madeira de cipreste, uma madeira que ao mesmo tempo é firme, a ponto de resiliente, né, seria a melhor palavra. Ela é flexível o suficiente para ser o casco de uma embarcação e forte o suficiente para não romper. Então, Deus, ao orientar
orientou com o melhor material, junco e piche para calafetar. Eu já trabalhei calafetando barco, dava trabalho, um barco pequeno de pesca, acho que ele tinha que cabia 4 toneladas. Na época eu trabalhei com meu tio calafetando, deu muito trabalho, muito trabalho. Imagine então a arca. Tinha uma clarabóia, abertura, janela de 45 centímetros, que provavelmente revestia toda a parte de cima para entrar luz, ventilação e tudo isso. Ter uma visibilidade. E uma porta, ela tinha uma única porta que foi selada por Deus. Interessante que isso está em Gênesis 7. A porta que foi selada por Deus era a garantia de que Deus levaria essa embarcação ao seu destino final preservada. Não apenas isso, mas comparando com a nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo é a porta. Ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. A nossa salvação está segura e garantida, tanto quanto Noé e aquelas criaturas, sua família, estavam garantidos dentro daquela embarcação. E mesmo em meio às turbulentas águas, e mesmo em meio aos turbulentos desafios que nós temos na nossa jornada cristã, nós passamos pela porta do aprisco, a porta que é Cristo Jesus. Vamos avançar. Período de construção 120 anos. Aqui há uma pseudo-contradição, né? Na verdade, uma falsa contradição. Por quê? Porque no Salmo 90, Moisés diz que a longevidade do homem seria de 70 e no máximo 80 anos. Mas em Gênesis 6:3 fala-se que o homem não viverá 120 anos. Honestamente, sendo longevidade ou não, não vai mudar muita coisa, porque houve um processo até que se chegasse, né, a expectativa de vida de 80 anos. Mas eu estou crente de que esses 120 anos de Gênesis 6:3 se refere ao período, né, a partir daquele momento, ao período que o dilúvio ocorreria. Eu estou seguro de que Noé já estava trabalhando nesse período e que a arca deve ter levado aproximadamente aí 100, 110 anos para ser construída. Vamos lá. Comprimento 135 metros de largura. Isso é equivalente a aproximadamente 12 ônibus enfileirados. Na verdade, 135 não. 135, tá certo. Isso é equivalente a de 10 a 11 ônibus enfileirados. De 20 a 22 carros enfileirados. Então você tem uma noção aí do comprimento. A largura, 22 metros de largura. Um pouco maior que a frente de uma dessas casas aí duas casas, né? Talvez daí do Dom Pedro, né? Que eu acho que 2 casas devem aí alcançar aí talvez 22 metros. Não tenho certeza, mas eu estou tentando dimensionar aqui. 13 metros e meio de altura, equivalente a um prédio de 4 andares. E ela tinha uma divisão de 3 andares. Vamos lá. Aqui uma tentativa de a gente ter uma noção do tamanho da arca. A gente tem ali o Queen Mary II, que é um transatlântico maior do que o Titanic. Nós temos ali o Titanic e nós temos aqui a arca. O Titanic parece que tinha 279 metros e a arca tinha 135. A arca era um pouco maior, né, um pouco mais que a metade do Titanic. Perdi em altura? Sim. O Titanic era muito mais alto. Mas aqui a gente tem uma noção, dá para perceber aí dá para ter uma dimensão. Agora pensando aqui em relação ao Titanic
Titanic tinha 269 metros de comprimento, 28 metros de altura, de largura, 53 metros de altura. Sua arqueação era de aproximadamente 46 mil toneladas, por volta de 1.000 toneladas a mais que o Olympic. Ele operava com uma tripulação de 892 pessoas e podia transportar, olha só, uma tripulação de 892 pessoas e poderia transportar de passageiros 2.403, ou seja, entre 3.500, pouco mais de 3.500 pessoas dentro dessa embarcação, dentro do Titanic. Essa era a capacidade do Titanic. Agora, se você comparar a proporção da arca, eram 8 pessoas. Noé, a esposa, os 3 filhos e as esposas. 8 pessoas. Oh, desculpa. Agora, veja bem, havia a proporção ideal para comportar as espécies. Quando você pensa no Titanic, e a capacidade dele de ter todas essas pessoas dentro, tirando cargas, tirando espaço de lazer, tirando o espaço das máquinas, tudo isso, você vê que a área total ocupada do Titanic talvez fosse menor do que a área total ocupada pela arca. Por quê? Porque a arca tinha outro tripulante, não tinha motor, tinha 3 andares, né, o que potencializou, maximizou aí o espaço de ocupação. E então tinha espaço suficiente para os mantimentos e para toda a tripulação de 8 pessoas e todos os passageiros, que eram os animais. O dilúvio, vamos correr aqui. O tempo está voando. Eis que vão trazer água sobre a terra. Beleza, o texto bíblico está aí, mas vamos para as características do dilúvio. O dilúvio, o texto define a forma com a qual o juízo será aplicado. Isso daqui é uma descrição feita pelo Adalto Lourenço. O primeiro ponto não, mas do segundo ponto para baixo, sim. Eu não passei aí, né? O dilúvio, o texto define a forma com a qual o juízo será aplicado. Será por meio de um dilúvio. O dilúvio não é uma chuva ou uma chuvinha. O texto define o dilúvio como uma inundação global. Pode ser, existem bons argumentos para isso, mas eu estou inclinado a crer em uma... na verdade, estou crendo em uma inundação local com efeitos universais. O texto define o efeito final que produziria o dilúvio. Sim, a chuva, tempestades, né? O tipo de chuva seriam tempestades. O texto define qual a origem da tempestade. Aí sim, veja bem, as comportas dos céus se abriram, as fontes do abismo saltaram. E eu gosto muito do que o Adalto Lourenço falou sobre a força com a qual a água veio das profundezas. Ele comparou com uma hidrelétrica, uma represa, né? Rompendo, e aquela água vindo com uma força tremenda e devastadora. Isso daqui é um exemplo tentando considerar com um pouco da força com a qual as águas jorravam. As tempestades eram tempestades torrenciais mesmo, super fortes. Isso gerou uma instabilidade na ordem criada de proporções universais. Sem contar que as solapadas das ondas e tudo isso que a arca precisou enfrentar nos 40 dias que ficou flutuando, nos 40 dias que ficou sob as tempestades, são inimagináveis, né? Aqui nós temos aqui o texto de Gênesis. Eu vou avançar, depois você pode ler 7, 4 a 10. Aqui o Senhor diz que basicamente Gênesis 6 e 7 são a repetição mais detalhada um do outro. Gênesis 7 é uma repetição mais detalhada de Gênesis 6. Mas isso indica o cuidado de Deus em comunicar, em estar presente no processo,
não havia pressa, mas Deus estava ali conduzindo Noé, conduzindo a sua família, conduzindo os animais à arca. A precisão também do evento, né? O Senhor fala, daqui a 7 dias vai começar a chuva e as águas vão começar a jorrar. E 7 dias depois aconteceu. O que me faz crer na precisão dos dados relatados em Gênesis 6 e 7. Vamos lá. Temos alguns desafios aqui na parte final de Gênesis 7, que vai falar do dilúvio em si, 40 dias e tal, alguns detalhes. O dilúvio, 40 dias ou 150 dias? A gente precisa ter em mente, deixa eu pegar aqui o manual. Aqui está. Qual é o problema, né? As pessoas dizem que há uma contradição aí nas escrituras. O pessoal só quer um pé para dizer que a Bíblia não é verdade. Deixa eu ver aqui o tempo. Vai dar tempo. Qual é o problema disso, né? Uma contradição. Agora a gente precisa entender, né, que isso é fruto de uma mente preguiçosa e uma mente avessa ao Senhor, avessa à palavra de Deus. Porque basta ler e avaliar que há uma progressão. Desde as chuvas, as águas jorrando, até o final, quando Noé sai da arca, existe um período de tempo, um espaço de tempo. Então, estes números referem-se a coisas diferentes. 40 dias foi o tempo em que houve copiosa chuva, Gênesis 7:12. E 150 dias foi o tempo em que as águas do dilúvio predominaram. Então não é uma contradição. Na verdade, é um acréscimo de informação para a gente ter uma ideia, mais ou menos, na verdade, uma ideia exata do período do dilúvio. Ao fim dos 150 dias, as águas iam se escoando. Não foi senão após o 5º mês, depois do início da chuva, que a arca repousou no Monte Ararat. Então, 11 meses depois do início das chuvas, as águas secaram-se. E exatamente 1 ano e 10 dias depois do início do dilúvio, Noé e sua família saíram da arca e pisaram em solo seco. Vamos lá. Vou passar isso para vocês, tá bom? Aqui a gente tem alguns dados, né? Nós temos o mês, né? Quantidade de meses, a quantidade de dias, o evento do dilúvio e o número de dias. Noé entra na arca, é o primeiro. Noé ordena a todos que deixem a arca ao período final, dando aí um total de 377 dias. Então, o período desde a chuva, desde a entrada de Noé na arca e a caída da chuva, há um período aí de 1 ano e 10 dias. Bastante tempo. Como uma arca feita de madeira poderia... Eu já até dei essa resposta, né? Poderia suportar o dilúvio. Primeiro, ela era de uma madeira flexível, resiliente. Outra é que a carga super pesada da arca... Veja que o Titanic ele conseguia carregar até 46 mil toneladas. E ele não tinha todas as áreas ocupadas, né? A capacidade da arca, com toda a área que ela tinha e todas as criaturas que deveriam entrar, ela tinha condições de carregar 50 mil toneladas, segundo alguns estudiosos, né? Pode ter algum número aproximado, mas isso é o que eu li pelo menos em 2 comentários. O embarque, né? Gênesis 6:19. Eu vou saltar, nós não vamos ler, mas Deus certamente guiou esses animais até Noé, né? Meus irmãos, um dia minha gata caiu aqui da janela no telhado do vizinho. Foi uma luta para pegar. Eu tive que pegar um petisco, né? E atrair ela. Mas eu estou numa outra realidade.
Obviamente, a gente não pode tentar explicar tudo de um ponto de vista humano também. Nós temos a ação de Deus. Deus estava conduzindo aquela arca e Deus certamente compeliu aqueles animais a se dirigirem até a arca, de uma forma que isso não foi um problema para Noé. Vamos avançar assim. Como uma arca relativamente pequena, couberam centenas de milhares de espécies. Primeiro, a ciência nos informa que há bilhões de espécies no mundo. Mas o conceito de espécie, o conceito moderno de espécie, é o mesmo conceito de espécie das escrituras? Isso pode ter, né? Outra coisa é que apenas os animais terrestres que foram carregados em suas espécies dentro da arca. Os animais aquáticos permaneceram na água, óbvio, né? Então, a quantidade de espécies, né, de seres vivos amplia significativamente. E outra, Noé provavelmente levou filhotes dos animais de grande porte. Está com uma explicação muito rápida, porque nós precisamos correr um pouco. Mas a questão faz sentido o fato de que Deus conduziu aqueles animais. E faz muito sentido o fato de Noé ter levado filhotes o suficiente, né, para iniciarem, né, o povoamento do novo mundo. Não vou entrar aí nos detalhes, existe certo debate sobre isso, mas está aqui. A arca comportava, sim, um número significativo de animais. Isso. Conclusões. Eu vou ter que avançar. Agora, se você tem alguma pergunta, não dá tempo de responder tudo, não dá tempo de trabalhar tudo, não dá tempo de lidar com todos os detalhes. Mas se você tiver alguma dúvida, mande pergunta. No mínimo, se a gente não souber, a gente pesquisa e lhe responde. Tá certo? Então põe aí embaixo alguma dúvida e a gente vai estar respondendo. Eu quero concluir esse tempo com as conclusões. E a conclusão primeira que eu quero trazer é: o juízo sobre o pecado é inescapável. De forma alguma, meus irmãos, de forma alguma. O pecado, a iniquidade e a injustiça passará impune. Não passará. Não passará. Deus vai trazer a retribuição. Deus vai julgar esse mundo. Deus vai julgar esse mundo, a maldade desse mundo, a iniquidade desse mundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque a gente, como cristãos, vamos passar por um juízo diferente. Não simples. E também não sem dor. Mas nós não seremos condenados. Apesar de Deus... Sim, isso em termos gerais, mas também em termos individuais. Deus não está indiferente ao seu pecado, meu irmão. Deus não está indiferente ao seu pecado, nem indiferente ao meu pecado. Nós devemos clamar pela misericórdia de Deus. Nós devemos proclamar o Evangelho, porque há um juízo escatológico. Eu estou adiantando mais coisas. Apesar de Deus não mais punir a terra com outro fenômeno, sim. Seu juízo será visto de forma muito mais excruciante que no dilúvio. Veja o que diz aqui o texto de Mateus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja bem, quando a gente compara a vinda do Filho do Homem, quando Cristo compara a vinda do Filho do Homem com o dilúvio, ele está dando pistas de que o juízo que Deus trará será severo e definitivo. Severo e definitivo. Vamos lá. Existissem seres extraordinários, se existissem, né, seres extraordinários, como acreditam alguns acerca dos nefilins,
Nenhum desses seres sobreviveu ao dilúvio, demonstrando a grandeza e superioridade de Deus sobre a ordem criada. Ainda que existisse, porque eu não creio, creio que era a linhagem de Sete, mas ainda que existissem esses seres, e existem algumas pessoas que creem, eles não sobreviveram ao juízo de Deus, que é inescapável. Deus, em seu juízo, põe em ordem o caos, e isso é sinônimo de salvação. Cristo Jesus, ele trouxe ordem ao caos espiritual do nosso coração. Mas também ele trouxe condenação para aqueles que não creem. Você faz parte dos poucos homens que como Noé, Noé era o único, mas na nossa realidade você faz parte dos poucos homens de fé que vivem pela fé diante de Deus, ou você ainda não faz parte? Isso é algo que devemos avaliar. Deus apresenta Cristo como o único que pode livrar do juízo escatológico, apenas Cristo Jesus. Não havia outra maneira a não ser a arca. Assim também não existe outra maneira a não ser através de Cristo Jesus. Eu acho que uma das aplicações mais confrontadoras para nós agora é o fato de que Noé começou bem, mas não terminou tão bem. Ele é apresentado como um homem íntegro e reto, mas ele já não é tão íntegro como ele fora. E é maravilhoso que a Bíblia não esconde o fracasso dos heróis da fé. Sansão está lá na lista dos heróis da fé. Davi, Noé, homens pecadores, homens que falharam em algum momento, homens que caíram, mas homens que foram preservados pela fé que possuíam em Cristo Jesus. No entanto, nós não precisamos terminar mal como eles terminaram. Como está a sua vida hoje? Como está a minha vida hoje? Estamos mais santificados do que quando iniciamos a nossa carreira? Ou estamos dando passos que afetarão o nosso testemunho, que quebrarão a nossa fidelidade, a nossa integridade? Ainda há tempo. Você não precisa terminar mal. Eu não preciso terminar mal. Basta que confessemos em arrependimento, abramos os nossos corações para que Deus faça uma obra na nossa vida. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Bem, irmãos, graças a Deus pela sua palavra. Quero agradecer ao pastor Bruno pela exposição maravilhosa que nos trouxe hoje. Pedir que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. Continue lhe usando para a honra e glória do nome dele. Neste momento nós vamos ter um vídeo explicativo sobre a vacina, recomendando a utilização para os irmãos. Sobre isso eu gostaria só de tecer um comentário. Um dos 10 mandamentos das Escrituras Sagradas, escritos no livro de Êxodo, é o mandamento de não matarás. Esse aí é o 6º mandamento, né, do decálogo, dos 10 mandamentos. E uma importante confissão de fé, uma importante pergunta do Catecismo Maior de Westminster, né, um documento de fé elaborado por cristãos muito piedosos do século XVII, dizia que a implicação positiva do não matarás é usar de todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e a de outros. Então, crendo que a vacina é um esforço legítimo para preservar não somente as nossas vidas, mas daqueles que nos cercam, recomendamos fortemente o uso desse instrumento, que é a melhor prevenção para esta doença que assola a humanidade. Rogando sempre a Deus que continue dando discernimento para os homens, para criar elementos como essa vacina foi criada. Então vamos ver esse vídeo agora com os irmãos.
quem não me conhece, eu sou pediatra e eu gostaria nesse vídeo de falar um pouco para os irmãos sobre as vacinas hoje que nós temos no nosso estado, né, para a Covid-19. Irmãos, como pediatra, eu tenho muito contato com as vacinas, né, porque a faixa etária pediátrica é a que recebe muitas vacinas, principalmente no começo da vida, né, nos primeiros anos de vida. E as vacinas são extremamente importantes. Elas são a principal estratégia em saúde pública para a prevenção e erradicação de doenças. Então, foi através da vacinação que a varíola foi erradicada do mundo. A varíola, irmãos, ela foi inventada por um cristão. O nome dele era Edward Jenner, né? E ele observou que colocando a substância proveniente das feridas de pessoas que estavam com varíola, colocando aquela substância em pessoas sadias, essas pessoas não desenvolviam a doença ou desenvolviam formas brandas da doença. Então, esse é o princípio básico do que é uma vacina. Para vocês verem, né, ele era cristão, então é uma bênção de Deus as vacinas. Eu gostaria de incentivá-los aos irmãos idosos, né, que se encontram na faixa etária para o cadastro que está ocorrendo pela prefeitura para posteriormente tomar a vacina. Eu gostaria de incentivá-los a fazer esse cadastro, né, para que o irmão possa receber a vacina e que nós possamos, através disso, irmãos, voltar à nossa comunhão normal. A nossa comunhão nos cultos, na EBD, nos estudos bíblicos, né, nas viagens missionárias. Então, irmãos, as vacinas, elas são a nossa porta para voltar à vida normal, né? São uma bênção para nós. E nesse cenário que nós temos vivido de pandemia, né, do coronavírus, tem se mostrado uma doença muito grave. Então, alguns evoluem de forma branda, mas muitos têm evoluído de forma grave e têm nos deixado, né? Eu gostaria de, frente a todas essas questões, incentivá-los, irmãos, a tomarem a vacina, né? Principalmente agora os idosos e dessa forma que aos poucos a nossa vida volte ao normal. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdida estou, e a mim por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso,
Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Bem, irmãos, agora nós estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um domingo que pudemos estar juntos. Deus, muito obrigado pela oportunidade que é louvar o Teu nome, aprender da Tua palavra. Te rogamos, Pai, que o Senhor possa nos abençoar e nos conduzir nesta semana, Pai, para louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome. Cremos, Pai, que tudo está de acordo com a Tua vontade, que nada escapa ao controle das Tuas mãos. Te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe este momento e esta semana que está se iniciando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, um bom domingo a todos. Que Deus vos abençoe. Com alegria, vamos encerrar este culto com um cântico com a família Borges. Que Deus abençoe os irmãos.